que o pecado não reine mais. É como se ele estivesse dizendo, até aqui reinou. Até aqui vocês foram escravos, mas agora não podem ser mais. Se foi assim no passado, antes de você conhecer Cristo, agora não dá mais para ser assim. Se a gente não tivesse poder para reverter isso, Paulo não poderia estar dizendo isso. Não é fácil para aquela língua que gosta de falar que ela não pode mais falar da vida dos outros. Mas é o que Jesus está pedindo para mim. Se você colocar os teus desejos na cruz de Cristo, nenhum dos teus desejos vão vencer isto. Pecado traz morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Não é Deus que está te dando a morte. É você que foi atrás da morte. Paulo, um homem que achava que entendia as Escrituras, porque era fariseu. Achava que compreendia as Escrituras. Mas acabou entendendo que é impossível conhecer as Escrituras sem conhecer Cristo. Enquanto você não conhece Cristo, as Escrituras estão vedadas. Depois que você conhece a Cristo, as Escrituras se abrem. E assim aconteceu com Paulo. Paulo começou a conhecer as Escrituras como ninguém e começou a nos explicar as Escrituras, a ensinar o que ouviu de Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 12. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Olha a palavra de Paulo. Que o pecado não reine mais. É como se ele estivesse dizendo, até aqui reinou. Até aqui vocês foram escravos, mas agora não podem ser mais. Que não reine mais o pecado sobre o vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Paulo então está dizendo que o meu corpo pode ser levado ao pecado. Ele está dizendo que o meu corpo pode ser levado a obedecer às paixões da carne. Se foi assim no passado, antes de você conhecer Cristo, agora não dá mais para ser assim. Amém? Diga comigo que o pecado não reine mais em meu corpo mortal, me levando a obedecer às suas paixões. Sobre esse versículo diz, o apóstolo declara que todos os pecados são obras da carne. E para quem quer saber o que é uma obra da carne, bastaria nós irmos para a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que diz assim, ora, as obras da carne são estas. Para quem não sabe quais são as obras da carne, são estas: fornicação, sexo fora do casamento, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Essas coisas vos previno, como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ficou claro, sim ou não? Sim. É muito importante você ver essa listinha, porque se você é cristão, nada disso deve ter na sua lista. E quando algo disso aparecer, confessionário. Significa que você pecou. E quem diz que você pecou não sou eu, mas a palavra de Deus. O apóstolo declara que todos os pecados são obras da carne, essas que eu li. Agora, se não estivesse em nosso poder que o pecado não reinasse em nós, ele não nos teria dado este mandamento. Por que Paulo está dizendo que o pecado não reine sobre você? Se a gente não tivesse poder para reverter isso, Paulo não poderia estar dizendo isto. Mas se Paulo está dizendo que o pecado não reine mais sobre você, significa que eu tenho poder para mudar isso. Todos nós aqui temos poder, temos a liberdade, a vontade de sair do pecado que a gente quiser. Amém? Amém. Diga, eu não quero ser escravo do pecado. Eu não quero ser escravo do pecado. Como então é possível que o pecado não reine em nossa carne? É possível se fizermos o que o apóstolo diz em Colossenses, capítulo 5, mortificai o que é terrestre em vós. Como é que eu vou matar, como é que eu não vou deixar o pecado reinar em meu corpo? Sendo que o meu corpo pede o pecado, o meu corpo quer o pecado. Mortificação. Mortificar o corpo. Eu falei Colossenses capítulo 5, na verdade Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Se você obedece à carne, a carne te traz a morte.
A palavra de Deus está dizendo para você fazer com ela o contrário. É você que vai fazer ela morrer, mortificando os desejos dela. Entenderam, sim ou não? Você está querendo isto, mas não vou te dar. Obras da carne, seja ela qual for, daquelas que eu li. Mortificar, estou com vontade de falar mal da vida daquela pessoa, mas não vou falar. Estou com vontade de trair, mas não vou trair. Estou com vontade de guardar mágoa e rancor dessa pessoa, mas não farei. Mortificar. E se sempre trouxermos em nosso corpo a morte de Cristo, olha que bonito, quando você mortifica o teu corpo, você começa a trazer para o teu corpo a morte de Cristo. Pois é certo que onde se carrega a morte de Cristo, o pecado não pode reinar. Que coisa bonita. Onde se carrega a morte de Cristo, o pecado não pode reinar. É por isso que na mesma carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24, diz para nós: pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Você é de Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Não sei. Mas tomara que seja. Os que são de Jesus Cristo, qual é o sinal? É que crucificaram a carne. Em outras palavras, eu não vou dar para a minha carne as coisas do mundo que ela pede. Eu não vou dar para a minha carne o que desagrada a Deus. E o que desagrada a Deus? Lemos: fornicação, inimizade, inveja, bebedeira, tudo que eu já li. Pois o que ela pede não está agradando a Deus. Fazer na minha carne o Cristo crucificado. Crucificar os desejos. É fácil fazer isso, sim ou não? Não. Não é fácil para dois namorados mortificarem a fornicação. Não é fácil para aquele que gosta de comer, dizer para ele que ele não pode comer mais porque ele vai pecar o pecado da gula. Não é fácil para aquela língua que gosta de falar que ela não pode mais falar da vida dos outros. Mas é o que Jesus está pedindo para mim. Pois o poder da cruz de Cristo é tal que, se ela é colocada diante de nossos olhos e mantida fielmente na memória, de modo que o olho da mente se fixa na morte de Cristo, nenhuma concupiscência, nenhum desejo, nenhuma paixão e nenhuma inveja poderão vencê-la. Se você colocar os teus desejos na cruz de Cristo, nenhum dos teus desejos vão vencer isto. Porque você vai olhar para a cruz de Cristo e você vai falar: foi por causa de mim que ele morreu, foi por causa dos meus pecados que ele morreu, e eu não vou continuar pecando para fazê-lo sofrer. Ele me amou, chegou agora a hora de eu amá-lo. E para eu amá-lo, se eu preciso renunciar aos meus desejos, renunciarei aos meus desejos. Eu te amo, Jesus. Então, quando você estiver sendo tentado, seja qualquer pecado, não se esqueça de olhar para Cristo crucificado. Por isso que nós católicos gostamos sim de olhar o Cristo crucificado, para que não nos esqueçamos de que um dia Deus morreu por amor a nós numa cruz. Nós não carregamos um Cristo crucificado porque ele esteja morto. Acreditamos que ele esteja morto. Não, ele está vivo. A Eucaristia, não entregamos uma Eucaristia morta, um Deus morto, não. Entregamos um Deus vivo para vocês comungarem. Sabemos que Jesus está vivo, e se ele não tivesse vivo, vã seria a nossa fé. Mas carregamos a cruz, para nunca nos esquecermos deste amor. Em sua presença, em presença da cruz, todo o exército do pecado e da carne sempre fugirá. Então diga comigo: a cruz é mais forte que o pecado. A cruz é mais forte que o pecado. Você está entendendo o início dessa homilia? Se Cristo venceu o pecado com a cruz, a Bíblia está dando para nós a mesma coisa. Você vai vencer o seu pecado também com a cruz. A cruz não foi a morte de Cristo? Os teus desejos, você vai matá-los na cruz. Não é isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5? Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor você entrar no céu com um olho só do que com os dois olhos você ir para o inferno. Não foi Jesus quem disse isso? O que significa isso? Se isso fosse levado ao pé da letra, estava todo mundo cego aqui agora. Mas Jesus não está falando ao pé da letra. Jesus está falando de mortificação dos olhos. Teus olhos te levam ao pecado? Crucifica os teus olhos. Porque Paulo acrescenta que o corpo é mortal. O corpo é mortal. Veja, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Paulo deixa claro que o corpo é mortal, quando isso parece ser óbvio. Talvez, mas penso que há uma razão para essa adição. Pois, Paulo estava mostrando como é possível que o pecado não reine em nossos corpos. Se percebemos que o nosso corpo pode ser submetido à morte e ficar morto para o pecado, pode ocorrer que o pecado não reine nele. Na medida em que está morto, disse que está justificado do pecado. Nenhum homem morto cobiça, ou se ira, ou tem paixões, ou rouba.
o que não é dele. Portanto, se suprimirmos todos esses desejos em nossos corpos, eles podem ser considerados mortos para o pecado. Interessante. Você já viu morto roubar? Já viu morto roubar? Não. Tirar a mão do caixão lá e roubar. Já viu? Você já viu morto comer demais? Você já viu morto falando da vida dos outros? Morto está morto. Se Paulo está falando para a gente matar os desejos da carne, olha que coisa linda. Significa que agora você está morto para o pecado. Você não quer mais as coisas mundanas. Você não quer mais as coisas do mundo. Por quê? Para o pecado eu estou morto. E na mesma carta aos Romanos, Paulo vai dizer, para o pecado eu estou morto, mas para Deus eu estou vivo. Então, se é para fazer as coisas de Deus, tipo você hoje, você falou, ficou sabendo da missa, você falou, estou vivo. Agora alguém se te convidar para alguma coisa que não fosse de Deus, você iria dizer, se você é cristão, não, esse lugar não me convém, ou seja, para esse lugar eu estou morto. Mas é simples, quem está morto para o pecado, está vivo para Deus. Quem está morto para Deus, está vivo para o diabo. Porque, 1 João capítulo 3, versículo 8, aquele que peca é do demônio, aquele que peca é do... Então se você quer ficar no mundo de pecado, pronto, você está vivo para o demônio, está vivo para o pecado, está morto para Deus. Agora, se você quiser mudar o jogo, você pode fazer isso. Paulo está te provocando a isso. Se você quiser mudar o jogo, basta você entender. Estou morto para o pecado. E automaticamente significa que você está vivo para Deus. O corpo é mortal por causa do pecado de Adão. Mas pela fé em Cristo, cremos que será imortal. Talvez seja por isso que Paulo também está destacando que a gente é mortal. Por quê? O meu corpo é mortal por causa do pecado de Adão. Mas pela fé em Cristo, nosso corpo será imortal. Nosso corpo também será imortal. Porém, para que herde a promessa, Paulo diz que ele não deve ouvir a voz do pecado. Para que um dia o seu corpo viva para sempre, não pode você ouvir a voz do pecado. O que Deus disse para Adão e Eva? Vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos daquele fruto. Porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Pecado traz morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Não é Deus que está te dando a morte. É você que foi atrás da morte. Porque Deus falou para ir atrás da morte, sim ou não? Deus não disse, coma do fruto porque eu quero que você morra. Não, pelo contrário, não coma do fruto, eu não quero que você morra. Agora você tem liberdade, eu não vou amarrar seus pés, não vou amarrar suas mãos, porque você tem liberdade para comer o fruto que você quiser. Se você comer o fruto do mal, foi porque você quis. Agora, aguenta as consequências. Que não é Deus que está colocando, foi você mesmo que buscou. O salário do pecado é a morte. Porém, para que herde a promessa, Paulo diz que não deve ouvir a voz do pecado, para que o pecado não reine em nosso corpo mortal, pois reina enquanto está no controle. Interessante, a palavra de Deus disse o que para nós hoje? Que o pecado não reine mais em vosso corpo. Reinar é algo que tem um controle sobre você. O pecado não pode controlar você. Ah, mas eu não consigo controlar minha língua. Ah, eu não consigo controlar meu estômago. Ah, mas eu não consigo controlar minha inveja. Ah, mas não consigo controlar meu dinheiro. Ah, mas não consigo controlar. Então, alguém está reinando em você. E é o pecado. E eu pergunto para você, você quer que o pecado te controle? Seja bobo não. Eu não quero que o pecado me controle. Aliás, eu tenho que reconhecer que o pecado me controlou muito. Antes de eu encontrar Jesus. Antes de o Frei Gilson se converter. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aos 14 anos, quando eu encontrei Jesus. E de lá para cá. De lá para cá. Eu tenho buscado não mais entregar minha vida para o controle do pecado, mas entregar minha vida ao controle de Jesus Cristo. Ao controle do Espírito Santo. Então, quem controla a sua vida, ou vai ser Deus, ou vai ser o diabo. Ou vai ser a santidade, ou vai ser o pecado. Você está entendendo? O que você escolhe? Mas se não reina, o corpo já não perecerá mortal, porque habita na esperança da vida eterna. Paulo não disse que o corpo é mortal porque irá se desintegrar. Paulo não está falando de morte física. Mas por causa da dor do inferno, Paulo está falando do inferno. De modo que o homem que é enviado ao inferno é dito ser mortal. Pois quem quer que dê ouvidos ao pecado não escapará da segunda morte. Quem é que fala da segunda morte? O livro do Apocalipse. Tem pessoas que vão passar por 2 mortes. E eu rezo para que você só passe por uma. E dessa uma, você não tem como escapar, a não ser que Jesus venha antes. A primeira morte não é problema. Como diz Santa Teresa, eu não morro, eu entro na vida. Para o cristão, a morte não é morte, é a passagem para o encontro com Deus. Teresa d'Ávila
muito pequena ainda. Queria ir para a guerra para ver no batalhão de frente, para ver se ela morria. Falou, pelo menos lá eu posso ir mais rápido, porque eu quero ver a Deus. O desejo dos santos é ver a Deus. Paulo apóstolo, o grande Paulo que nós estamos vendo aqui. Viver é bom, Paulo dizia, viver é bom, mas morrer é melhor ainda. Morrer é lucro. Porque morrendo, me encontro com o Senhor. Eu estou falando da Bíblia. Para o cristão, a morte não é tristeza. Para o cristão, a morte é encontro com Deus. Francisco de Assis a chamava de irmã morte. O nosso problema não está com a primeira morte. O problema é a segunda morte. Então qual é a primeira morte? Aquela morte que você sua alma vai se separar do seu corpo, então você vai morrer. Isso significa morte. Sua alma se separou do corpo, você morre. Não tem mais vida neste mundo. E a segunda morte? O que é a segunda morte? A segunda morte, depois que você morrer a primeira morte, diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Preste atenção. Como está determinado que os homens morram uma só vez. Quantas vezes você morre? Quantas vezes você morre? Uma vez só. E logo em seguida vem o juízo. Então o que acontece com a pessoa? Ela morre. Logo em seguida vem o juízo. Você vai ser colocado diante de Cristo. E ali, no juízo, você vai ser julgado. Todos nós. E ali vai ser definido se nós estaremos salvos ou condenados. Aqueles que forem para o céu, porque creram em Jesus, aquele que crê em mim será salvo. Aqueles que viveram uma vida de santidade, que creram em Jesus, serão salvos, vão para o céu. E portanto só passaram por uma morte. Amém? Porque no céu eu os ressuscitarei no último dia para a vida eterna. O céu é vida eterna. Agora, quem não crer em mim já está condenado. E portanto quem for condenado vai para onde? Para o inferno, que Nossa Senhora de Fátima aparece nessa terra para recordar-nos a nós que existe inferno. Mostra o inferno para 3 crianças. Esses que forem para o inferno irão para a vida eterna? O inferno não tem vida, o inferno é morte, a morte eterna. E portanto quem for condenado passará pela segunda morte. Você só se livra da primeira morte se Jesus vier. Não sendo isso, não tem como se livrar. Tendo bom plano de saúde, comendo direitinho, fazendo exercício, faz o que você quiser. Não tem como se livrar. Amém? Agora a segunda morte tem como se livrar? Tem. Sim, basta fazer o que Paulo está falando, que no meu corpo mortal não reine mais o pecado, mas reine a justiça, a santidade. Pronto, não tem mais morte em você. Paulo não está dizendo que o pecado é um tirano sobre você. Porque se o pecado fosse um tirano sobre você, você não teria controle, você está sendo pressionado, você está sendo obrigado. Paulo está dizendo que o pecado reina sobre você. E ninguém reina sobre você se você não consente. Então você só peca porque você consente. Em outras palavras, você só peca porque você gosta. Você não fala mal da vida dos outros porque é ruim falar da vida dos outros. Você fala porque é gostoso. Falei. Eu não estou pedindo para você deixar de gostar do pecado, porque talvez isso seja difícil falar para a sua carne. Mas eu estou dizendo para você matar os desejos da sua carne. Você quer. Eu quero. Mas não vou fazer. Porque o pecado reina, não é tirano. E se não é tirano, ele só pode reinar em mim se eu deixar. E eu não vou deixar. Interessante, porque só é pecado quando você consente. Se você não consente, não é pecado. Ver uma coisa errada não é pecado. Pensar uma coisa errada que veio sem você perceber, não é pecado. Pecado é quando você consente com aquele pensamento que não deveria, que é mau. Quando você olha e consente com aquele olhar que é mau. Os sentimentos, você não tem poder sobre os seus sentimentos, de repente você está sentindo. Mas o problema é quando você consente e alimenta aquela raiva, você sente aquela inveja e alimenta aquela inveja, alimenta aquela ira. Então o problema não é tua carne, é a tua cabeça, é a tua decisão, é a tua vontade, a minha vontade. Por isso que Jesus nos ensina, no Horto das Oliveiras, a dizer: afasta de mim esse cálice, Pai, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Assim deveria ser eu e você. Não faça a minha vontade, Senhor, mas a tua. Se andarmos de acordo com os mandamentos que Ele dá, Paulo diz que o pecado não reinará sobre nós, pois reina sobre aqueles que pecam. Pois se não andamos como Ele ordena, estamos sob a lei. Se você não anda como Jesus ordena, você está sob a lei. Mas se não pecamos, não estamos sob a lei, mas sob a graça. Se porém pecamos, caímos de novo sob a lei. O pecado volta a reinar sobre nós, pois todo pecador é escravo do pecado. Aquele que peca é escravo do pecado, palavra de Jesus.
É necessário que a pessoa esteja sob a lei enquanto não recebe perdão, pois pela autoridade da lei o pecado torna o pecador culpado. Então por que Paulo está falando que quem vive no pecado está sob o regime da lei? Porque a lei só condena quem fez coisa errada. Então se você está sob o regime da lei, é porque você fez alguma coisa errada. Se você não está sob o regime da lei, é porque você não fez nada que a lei te condena. Portanto, você está sob a graça de Deus. Assim, a pessoa a quem se dá perdão e que o conserva não pecando mais, não será mais governada pelo pecado, nem estará sob a lei. A lei não tem mais sentido para mim. Eu não preciso da lei nesse sentido. Não que a lei não seja boa. A lei é boa, mas para os que vivem na graça, não precisam mais de lei. Porque não pecam. A lei só pune quem peca. Diga comigo bem alto: eu não quero estar mais sob o regime da lei. Eu não quero estar. Eu quero estar sob o regime da graça. Glória a Deus. Não tenha medo da sua fé, porque assim como muitos escolheram o pecado, você só escolheu o melhor lado. Nunca tenha medo e vergonha de falar qual lado você escolheu, porque nunca se esqueça que o lado que você escolheu é o lado melhor. E muitas vezes vão te olhar lá de fora, o mundo, te criticando, te perseguindo, isso e aquilo. Nunca se esqueça que quem está no mundo do pecado escolheu o lado pior. Não se envergonhe do lado melhor, porque o lado melhor é o lado de Cristo. Você está no lado melhor. Fique orgulhoso, honre a sua fé. Não deixe a sua fé por causa dos mundanos e hipócritas que acham que escolheram o melhor. Você escolheu o melhor. E deixa eu te falar outra coisa. Você escolheu o lado melhor, mesmo que nós sejamos a minoria, mesmo sendo a minoria, este é o lado melhor, o lado de Jesus. Coloque a mão no seu coração e dê a sua resposta. Feche teus olhos e fala com Deus. O que está precisando morrer dentro de você? O que está precisando sair de você? O que está precisando crucificar em você? O que está tirando a santidade do teu corpo, dos teus membros? Peça perdão a Deus agora. Se preciso for, busque um confessionário, busque um sacerdote. Paulo começou nos dizendo que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Não reine mais, a partir de hoje. Talvez reinou até hoje, mas que hoje seja um marco na tua vida. A partir de agora, não mais. Porque o pecado só reina quando eu consinto. O pecado só reina quando eu quero. O pecado também não é tirano. O pecado é como um rei, que respeita o nosso querer. Eu não quero mais o pecado. Eu quero que reine sobre mim Jesus Cristo, o meu único Senhor e o meu Salvador. Queremos sair do regime da lei, porque se você está na lei, significa que você cometeu alguma coisa errada. A lei só pune quem fez o algo errado. Eu quero estar sobre a graça, porque a graça nunca me leva ao pecado, mas à justiça, mas às coisas boas.